o técnico Daniel Paulista. Se tiver problema na conexão no YouTube, ela sobe gravada depois. A TBC transmitiu o jogo, pode abrir. Boa noite, professor. No geral, né, não tem como a gente fugir. A avaliação desse jogo de hoje é um jogo muito pegado, muita marcação, onde parece que a impressão foi que o sistema defensivo, os dois, levaram vantagem contra o sistema ofensivo. A leitura que o senhor faz desse jogo? Bom, acho que o empate fez justiça ao que foi o jogo, né? Acho que vejo que a gente sabia que seria um jogo complicado. Acho que jogar sempre contra o craque aqui sempre foi muito difícil, né? Uma equipe que sabe jogar no seu mando de campo, um gramado mais alto que dificulta, mas tudo isso é dificuldade, não é desculpa, né? Acho que o Goiás poderia ter feito uma melhor apresentação, mas hoje infelizmente não conseguimos. Início de temporada, o segundo jogo, pouco tempo de preparação, tudo isso se faz presente nesse momento. Mas como eu disse, poderíamos ter feito um jogo melhor. Não conseguimos, talvez pelo sistema defensivo do adversário ter nos bloqueado, ou porque nós não conseguimos muitas conexões hoje no sentido de criar melhores jogadas, mas ao mesmo tempo também nosso sistema defensivo trabalhou bem, né? Nós não sofremos, a não ser lances perigosos em virtude de cruzamentos, né? Bola parada, que aí é uma bola difícil, principalmente quando você enfrenta um adversário com atletas mais altos, fortes fisicamente. E na minha visão foi isso o jogo. No primeiro tempo ainda a gente foi um pouco melhor, teve um pouco mais de ideia, teve uma estratégia mais bem definida, teve uma ou outra situação de perigo ofensiva que a gente também poderia ter aproveitado, mas no segundo tempo caiu muito o ritmo, acho que das duas equipes. O jogo ficou um jogo de muita marcação, de muita transpiração, mas pouca ideia, pouca qualidade técnica que a gente não conseguiu melhorar. E vamos seguir trabalhando, faz parte, levamos um ponto, não era o que queríamos, mas o campeonato tem muita coisa ainda pela frente. Na nossa transmissão, o Lucas Rodrigues foi escolhido o cara do jogo, né? Teve um jogador no meio de campo ali que chamou a atenção, né, pela habilidade dele. Você foi volante, hoje você é técnico. Como é que você vê de forma individual esse jogador que tem apenas 18 anos, uma personalidade que chama a atenção, e como que você pode agregar na carreira dele, já que você foi um jogador dessa posição? É um atleta que chamou nossa atenção desde o primeiro momento em que a gente entrou no Goiás, né? Ele iniciou os treinamentos antes dos demais e já nos primeiros treinamentos mostrou que tinha alguma coisa diferente, poderia ser um atleta extremamente útil. Claro que a necessidade, o momento, talvez aceleraram a entrada dele na equipe, mas ele entrou e é como eu falo, a oportunidade muitas vezes ela não avisa quando ela vai acontecer, ela simplesmente acontece e o atleta ele tem que estar preparado. No caso dele, acho que ele está conseguindo corresponder bem, né? A expectativa da comissão técnica, da expectativa da própria equipe, acho que tem sido um jogador extremamente interessante, né? Fazendo uma boa saída de bola, uma boa dinâmica, é um atleta mais rápido, de perna rápida e tecnicamente tem qualidade. Então, assim, acho que tem muita coisa para crescer, vamos continuar trabalhando, como eu disse, é muito pouco tempo, principalmente também para um jovem, né, que vai oscilar em determinado momento, faz parte, né? São 18 anos somente, são as primeiras experiências com a titularidade, sequência, vai ter momento que vai oscilar, mas pode ter certeza que nós estaremos ao lado dele para dar todo o suporte necessário para que ele continue desenvolvendo o melhor da sua capacidade. E aqui, Daniel, boa noite, André da Band News. Daniel, a avaliação do jogo você já fez, certo? Mas o empate, 1 ponto, você acha interessante nesse momento ou você lamenta não ter vindo hoje a vitória aqui em Catalão? Não, eu lamento porque assim, a gente sempre vai jogar para vencer. O objetivo sempre vai ser a vitória, né? Não vai ser diferente em momento nenhum. Só que isso é futebol e vai ter momentos que a gente vai conseguir jogar bem e vencer, como foi na última rodada. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir ter o mesmo rendimento e o resultado ele não vai acontecer. Quando nós não tivermos uma performance de rendimento que seja suficiente para vencermos, é claro que a gente tem que levar sempre um ponto. O importante nessa situação, não jogando da melhor maneira, talvez não foi perder, né? E assim, alguns pontos têm que ser levados. É início de temporada, eu acho que o segundo tempo serviu para que alguns atletas ganhassem alguns minutos, para que a gente pudesse conhecer melhor o elenco dentro de um jogo. Uma coisa é treino, outra coisa é jogo, né? Então, assim, serve para alguns pontos para a gente tirar algumas conclusões e o trabalho ele tem que continuar. São 2 jogos somente e tem muito campeonato pela frente, a sequência ela não é fácil. Já no domingo é um jogo extremamente importante, pesado, de um nível técnico e uma exigência maior, então nós temos que nos preparar para isso também.
pegando o gancho disso, domingo já é clássico pesado, o Atlético na Scioli. Como é que vai ser, o Daniel, a preparação do Goiás para o clássico? Nem tempo não tem basicamente, né? É muito mais a questão da recuperação. Como é que você vê o clássico e a situação do Lourenço? Preocupa para o clássico? Não, preocupa porque foi um atleta que não conseguiu terminar a partida, no caso, terminou o primeiro tempo já com dificuldade, né? Foi uma pancada, vamos ver como vai ser a recuperação. Como você disse, é um curto espaço de tempo. Hoje já é quinta-noite, então nós vamos chegar em Goiânia no meio da madrugada, né? Os atletas vão permanecer concentrados para que a gente priorize o descanso no dia de amanhã, vão ser liberados somente após o treinamento da tarde, né? Então, assim, o plano de recuperação para o jogo de domingo, ele já se inicia aqui em Catalão. Claro que nós vamos precisar ainda de avaliações médicas, né? No caso do Lourenço, entendeu? Outros atletas que podem apresentar um desgaste excessivo em virtude de ter jogado 2 jogos no início de temporada, né? O gramado muito pesado, tudo isso vai contribuir para um desgaste maior, mas é uma coisa que a gente vai com o dia de amanhã pensando a respeito. Mas de uma coisa eu tenho que frisar para os atletas: é um jogo diferente, é um jogo mais pesado, é um jogo complicado, é de um nível técnico que vai nos exigir uma postura muito melhor do que foi aqui. Nós vamos ter que elevar o nosso nível de jogo, principalmente porque o adversário também tem capacidade, tem qualidade para que a gente tenha condições de encontrar o resultado que nos interessa. Daniel, boa noite. Divino Luciano, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Até em relação aos jogadores que chegaram para esta temporada, você manteve eles como titulares, pelo menos 5 deles, como titulares nos 2 jogos até aqui. Como é que você avalia a participação deles, se você esperava um pouco mais deles também no elenco? Não, eu estou satisfeito com os atletas que chegaram. Claro que ainda é nítido que existem algumas lacunas que ainda precisam ser preenchidas e a gente está trabalhando, né? A diretoria, Michel, juntamente com a gente está incansavelmente na busca desses jogadores para fortalecer ainda mais o nosso elenco. Mas assim, os atletas que chegaram estão dando o seu melhor. Início, todo mundo tem falta de ritmo, recondicionando, poucos dias de treinamento, já tendo que jogar e joga um jogo atrás do outro. Muitas vezes nós vamos ter que melhorar a nossa condição dentro da própria partida. E essas oscilações, elas vão acontecer com quem chegou e com quem já estava aqui da última temporada, né? Então, ajustes vão precisar ser feitos para que nós consigamos encontrar sempre a melhor condição, melhor rendimento para encontrar as vitórias, que é o nosso objetivo.